Quantas vezes você já decidiu mudar de vida numa segunda-feira? Começar na academia, nova dieta, nova rotina. E quantas dessas mudanças duraram até a sexta-feira? Isso não é falta de força de vontade, é um erro de estratégia. Porque, quando decidimos mudar, quase sempre imaginamos a versão mais radical da mudança. E é exatamente aí que a gente desiste, não porque é fraco, mas porque tentou fazer tudo de uma vez. Existe uma filosofia japonesa que resolve esse problema virando a pergunta de cabeça para baixo. Em vez de perguntar, como transformar minha vida? Ela pergunta, o que eu posso melhorar hoje, mesmo que seja quase invisível? Isso é a filosofia Kaizen. Eu sou o Esquizo, e hoje eu vou te mostrar por que essa ideia simples é mais poderosa do que qualquer plano perfeito que você já tentou seguir na internet. Kaizen é a junção de duas palavras. Kai, que significa mudança, e Zen, que significa para melhor. Mudança para melhor. Só isso. A ideia ganhou força no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, quando o país precisava reconstruir sua indústria praticamente do zero. E foi dentro das fábricas da Toyota que o Kaizen se tornou famoso, um sistema em que cada funcionário, do chão de fábrica à diretoria, era incentivado a apontar pequenos problemas e sugerir pequenas melhorias, todos os dias. Só que reduzir o Kaizen, a método de produtividade da Toyota, seria um desperdício. Porque, no fundo, ele não é sobre fábricas. É sobre uma forma de encarar o progresso, uma forma que rejeita a ideia do grande salto e aposta em outra coisa, a repetição paciente de pequenas melhorias diárias. Esse é o coração da filosofia, a melhoria contínua. Pense em uma árvore. Nenhuma árvore cresce da noite para o dia. Pense em um rio abrindo caminho dentro de uma pedra. Isso não acontece numa tempestade. Acontece ao longo de milhares de anos de água insistindo no mesmo lugar. A natureza não faz saltos. Ela também não para. O Kaizen propõe que a gente se pareça mais com isso. E aqui cabe uma citação que você provavelmente já ouviu, atribuída a Aristóteles. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Só que tem uma curiosidade interessante aqui. Essa frase, do jeito exato como ela circula por aí, não foi escrita por Aristóteles. Ela foi escrita por Will Durant, historiador da filosofia, resumindo em uma frase o que Aristóteles defende na Ética a Nicômaco, que o caráter de uma pessoa não nasce pronto. Ele é formado pela repetição de pequenas ações. Ou seja, mesmo os grandes pensadores que resumimos em frases de efeito estavam, na essência, falando sobre isso. Não é o gesto isolado que constrói alguém, é o que a pessoa faz repetidamente, inclusive quando ninguém está olhando. O Tao Te Ching, texto fundador do taoísmo, atribuído a Lao Tse, tem uma frase que resume perfeitamente essa lógica. Uma jornada de 1000 quilômetros começa com um único passo. Simples assim. Mas é fácil concordar com essa frase e continuar vivendo como se ela não fosse verdade. Continuar esperando o dia perfeito, o momento perfeito, a motivação perfeita. O Kaizen leva essa ideia a sério, de um jeito quase absurdo. Ele propõe passos tão pequenos que seria ridículo falhar neles. Não é, vou ler um livro por semana. É, 5 páginas por dia. Não é, vou começar a treinar pesado. É, 10 minutos de caminhada. Não é, vou aprender inglês fluente. É, uma palavra nova, todos os dias. Isso não é preguiça disfarçada de método. Existe ciência por trás disso. O psicólogo americano Robert Maurer, no livro Um Pequeno Passo Pode Mudar Sua Vida, explica que passos grandes demais ativam uma espécie de alarme no cérebro, o mesmo mecanismo de medo que nos protege de perigos reais. Só que esse alarme não sabe diferenciar. Vou correr uma maratona amanhã. De um leão está me perseguindo. Ele trava a gente do mesmo jeito. Passos pequenos o suficiente simplesmente não disparam esse alarme. E é por isso que eles funcionam quando a força de vontade sozinha falha.
O objetivo do Kaizen nunca foi fazer muito de uma vez. É fazer pouco, mas continuar fazendo. Dentro da filosofia Kaizen existe um conceito chamado muda, que significa desperdício. E a primeira coisa que vem à cabeça quando pensamos em desperdício é dinheiro. Mas o Kaizen amplia isso. Também desperdiçamos tempo, rolando o feed no Instagram sem nem perceber. Energia, discutindo o que não está sob nosso controle. Atenção, tentando fazer 3 coisas ao mesmo tempo e não fazendo nenhuma delas direito. Oportunidades, adiando decisões pequenas até elas se tornarem problemas grandes. Antes de perguntar, o que está faltando na minha vida? Talvez a pergunta certa seja: o que está consumindo meu tempo sem me devolver absolutamente nada? Cortar esse desperdício, muitas vezes, já é a melhoria, sem precisar adicionar nada novo. Vivemos obcecado por metas, chegar ao resultado, alcançar o objetivo. O Kaizen desloca esse foco. Ele não pergunta, como eu chego lá? E sim, como eu deixo o meu processo um pouco melhor hoje. Isso muda tudo, porque resultado é algo que acontece de vez em quando. Processo é algo que acontece todos os dias, e é o processo que, no fim, decide se o resultado vai vir ou não. É o mesmo raciocínio por trás de outro livro que conversa bastante com o Kaizen, Hábitos Atômicos, de James Clear. Você não sobe ou desce ao nível das suas metas, você cai ao nível dos seus sistemas. O sistema é o processo, a meta é só a consequência dele. Um dos pilares mais importantes do Kaizen, e talvez o mais esquecido fora do Japão, é este: a melhoria não depende só de quem está no topo. Nas empresas japonesas que adotam essa filosofia, qualquer colaborador, do estagiário ao diretor, é incentivado a apontar problemas e sugerir soluções. Ninguém espera a ordem de cima para melhorar o que está ao seu alcance. Agora imagina levar essa lógica para fora da fábrica, para a família, para a escola, para o trabalho. Quando cada pessoa melhora um pouco aquilo que está sob sua responsabilidade, o ambiente inteiro melhora junto, sem que ninguém precise carregar o peso da transformação sozinho. Não existe melhoria sem antes admitir que existe imperfeição. Isso me lembra diretamente de Sócrates e da frase que resume boa parte da filosofia socrática. Só sei que nada sei. Quanto mais aprendemos sobre um assunto, ou sobre nós mesmos, mais percebemos o quanto ainda falta entender. E isso não é motivo de vergonha. É exatamente o espaço onde a melhoria acontece. No jogo Sifu, essa ideia aparece de maneira quase literal. Cada derrota revela um erro que antes passava despercebido. Um golpe defendido no momento errado, um movimento precipitado ou uma decisão impulsiva. O progresso não surge da perfeição imediata, mas da capacidade de reconhecer as próprias falhas e voltar um pouco melhor do que antes. O Kaizen funciona porque respeita como a mudança realmente acontece, e não como a gente gostaria que ela acontecesse. Uma mudança radical exige um pico enorme de esforço, quase sempre insustentável. Pequenos ajustes exigem outra coisa: constância. E na prática, constância vence intensidade quase sempre. Marco Aurélio, imperador romano, e um dos principais nomes do estoicismo, escreveu em suas meditações algo que resume bem esse espírito: que não precisamos de uma vida inteira perfeita, apenas do compromisso de agir bem no momento presente, e depois no próximo, e no próximo. Vivemos numa época obcecada por resultados imediatos e conquistas espetaculares. O Kaizen prega o contrário. Ele nos lembra de uma verdade simples: quase tudo o que dura foi construído devagar. A mensagem da estratégia Kaizen é: não passe um único dia sem realizar algum tipo de melhoria, em qualquer lugar. Se essa ideia fez sentido para você, deixa nos comentários. Qual pequeno passo você pode dar ainda hoje?